O deputado Eduardo Bolsonaro acabou de falar para defender o deputado Nicolas Ferreira. Deixa eu falar uma coisa, senhor presidente. O que aconteceu aqui ontem, no Dia Internacional das Mulheres, foi uma molecagem. Um deputado botar uma peruca, dizer que era a deputada Nicole, um discurso violento contra mulheres trans, contra as mulheres, um discurso transfóbico, um discurso contra travestis. Olha, o PT está entrando com a notícia crime contra esse deputado aqui, esse deputado Nicolas, e está entrando também com a representação no Conselho de Ética. Eu fico vendo o deputado Eduardo Bolsonaro falar. Eles fazem aqui o dia inteiro um discurso de ódio, espalhando fake news. Olha, estão dizendo que querem uma CPI de 8 de janeiro. É tudo blefe. Eles sabem que foi a base bolsonarista que quebrou o Palácio do Planalto, que invadiu esse Congresso, que depredou o Supremo Tribunal Federal. É blefe. A CPI Eduardo Bolsonaro, que todo mundo quer, que o Brasil precisa, é a CPI das joias. Joias de 16 milhões e meio. Ontem apareceu um vídeo onde o coronel Sérgio tenta colocar o tenente-coronel Mauro Cid para falar com o auditor da Receita lá em Guarulhos, no dia 28 de dezembro, 2 dias antes de Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, para tentar recuperar as joias de 16 milhões e meio. Foram 8 tentativas. Deputado Eduardo Bolsonaro sabe quem é o tenente-coronel Mauro Cid. Era o ajudante de ordens de Bolsonaro, carregava a mala de Bolsonaro. Todo mundo sabe quem é o tenente-coronel Mauro Cid. Então está claro que houve ali, nesse caso das joias, foi uma tentativa, senhor presidente, de roubar, de se apropriar de um bem que era da União. Porque se foi um presente da Arábia Saudita para a primeira-dama, aquele presente era para ter sido entregue à União. E tentaram levar numa mochila, passar sorrateiramente pela Receita Federal. E soou o alarme da Receita Federal. Ao soar o alarme da Receita Federal, aquela joia foi apropriada. Depois apareceu um segundo pacote de joias, dirigido a Bolsonaro, que ele recebeu pessoalmente essas joias. Então essa turma aqui, com esse discurso de ódio, tem que pensar no país. Nós temos que crescer, senhor presidente. Nós temos que gerar empregos. Não ficar nesse debate aqui estéril. Eu, sinceramente, quero encerrar dizendo que foi muito constrangedor. Tá ontem, num dia que era para ser um dia de celebração das mulheres brasileiras, e ver tanta baixaria. O PT vai entrar com essa notícia crime e entrar também com representação no Conselho de Ética contra esse deputado Nicolas Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Quero colocar hoje uma comparação em que é o governo Lula hoje e o que foi a excrescência de 4 anos de Bolsonaro. Primeiro, listando 4 pontos do governo Lula, só para dizer o seguinte: ontem foi assinado um projeto pelo Lula de salários iguais para homens e mulheres. Isso é uma revolução. Isso não significa só justiça, direito e igualdade. Isso significa redução da pobreza. Isso significa geração de mais emprego. É um exemplo. Outra, quando as bolsas de estudo no Brasil foram congeladas 10 anos em defesa da educação pública, se aumentou bastante, desde o ensino da educação básica até o pós-doutorado. Terceiro, nova política para o salário mínimo com ganho real. 4, Bolsa Família a R$ 750. Enquanto isso, o outro lado, o que é? Muamba, contrabando, roubo de joias. O que está acontecendo no Brasil, que está em todas as mídias, é um escárnio, uma vergonha. As gravações que vieram à tona ontem, deputado Pompeu, 8 tentativas envolvendo diretamente militares, envolvendo diretamente o presidente da República, que se apossou de um estojo de joias e quis se apossar de umas joias de 16 milhões de reais, possivelmente propina, né, do governo da Arábia Saudita em relação a alguma compra de refinaria, deputado Chico Alencar. Então, na verdade, é disso que nós vivemos. Enquanto aqui o cercadinho vem debochar, desmoralizar o parlamento brasileiro no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de luta, onde mulheres americanas foram queimadas pelo direito a trabalhar menos nos Estados Unidos. É assim que começou. Esses é que formam o bolsonarismo. E essas joias revelaram também que nós temos servidores públicos decentes. É por isso que tem que ter estabilidade no emprego. E eu quero sugerir a essa casa, deputado Pompeu, que nós façamos uma sessão solene de homenagem à Receita Federal do Brasil.
Mas não ao senhor Júlio César Vieira Gomes, onde nós entramos na Comissão de Ética Pública e na PGR contra ele. Ele foi parar em Paris por ter ajudado o Bolsonaro a tentar reaver a joia de Guarulhos. Esse aqui precisa ser execrado e preso, inclusive. Mas Marco Rodrigues de Souza e o auditor Santana ontem no vídeo deram uma demonstração de firmeza. Coronel Cid quer falar? Não, não vou falar. Chefe da Receita quer falar? Não. Aqui é a lei que existe. Não tem governo corrupto do Bolsonaro que vai arrancar as joias daqui. Presidente, vamos homenagear os servidores públicos decentes desse país que barraram essa perversão que foi esse governo a serviço da família Bolsonaro, que contaminaram a Polícia Federal, a Receita Federal, os militares, 4 militares de almirante a sargento ontem. Por isso, precisa ser execrado publicamente. Obrigado, presidente. Só queria alertar aqui uma questão muito importante, que talvez tenha sido a principal lição da pandemia, foi a gente valorizar os profissionais do SUS e a importância que o SUS tem. E nesse momento, os profissionais da enfermagem, enfermeiras, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, parteiras, parteiros, esperam ansiosamente pelo estabelecimento do piso para a categoria, já aprovado por uma lei, um projeto de lei aqui nessa casa, no Congresso Nacional, e agora esperando que haja regulamentação. Então, queria aqui ecoar a reivindicação da categoria tão necessária. Não basta aplausos como foram feitos na pandemia. É preciso medida que valorizem de fato esses profissionais tão importantes para o Brasil, para que o governo mais rápido dê solução com uma medida provisória que garanta o piso no bolso dessas trabalhadoras e trabalhadores tão necessários para o SUS. Cumprimentar o parlamento brasileiro, também cumprimentar os servidores dessa casa que são, pelo meu pouco tempo já aqui na casa, percebo a excelência do seu trabalho. Cumprimentar de modo particular os companheiros que nos ajudam aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores, nossos assessores. Presidente, eu queria falar 2 temas muito importantes para mim. Primeiro, falar sobre, na verdade, continuar a conversa de ontem, quando eu mencionei a proliferação de armas no país. E aí eu fui rebatido por um outro colega parlamentar, que pensa ideologicamente muito diferente de mim, claro, que dizia que para a gente resolver é também colocar a arma na mão de quem não tinha arma e não tem arma ainda. Legalizar, ampliar, fomentar a que todo brasileiro, toda brasileira tenha uma arma na mão. Quero lembrar que quando o Estado brasileiro, e aí eu quero me reportar ao governo passado, quando o Estado brasileiro diz assim, olha, cada um tem a sua arma para se defender, ele na verdade está se definindo como incapaz de fazer segurança pública com cidadania. E o presidente Lula já salientou a importância, inclusive já revogou, e nós vamos continuar nesse processo de revogação, dessa facilitação de compra e de aquisição de armas, porque isso tem trazido barbárie, tem trazido morte, tem trazido muita violência para o nosso país. Então, quando a gente fala isso, e eu particularmente, não falo isso por uma questão social, econômica, não. Eu falo isso por entendimento pessoal de minha caminhada de vida. Eu sou daqueles homens que acredita que nós devemos banir toda e qualquer arma que tire e que atente contra a vida de alguém. Sou franciscano há mais de 27 anos e entendo muito bem onde é que nós temos que procurar a organização, a pacificação e a humanização do nosso país e do nosso mundo. Por fim, eu quero trazer um outro tema aqui que considero também muito importante, já na reta final dos meus 3 minutos, para dizer que nós tivemos, durante o governo passado, uma privatização corroída, eivada de erros, que foi a privatização da Eletrobras, do sistema elétrico brasileiro. E quero dizer que nós estamos empenhados na restatização da Petrobras. Recebi companheiros e companheiras ontem do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Elétrico do Rio de Janeiro, o Sintergia, e o nosso compromisso é esse, é compromisso de dizer, é preciso revogar, rever a privatização da Eletrobras. Vou pedir Sua Excelência 30 segundos para concluir, para dizer, esta é uma tarefa, porque quando a gente diz assim, vamos privatizar a Eletrobras, vamos privatizar o setor elétrico, que a energia vai diminuir o preço dela na conta do consumidor. Cada consumidor que por um acaso, nesse momento e outro momento, ouça a minha fala, pense na sua conta de luz, sua conta de energia que chegou em casa. Então, é ponto de honra para nós revermos a privatização e restatizar a nossa... Senhores e senhoras, que em 2015 tive a oportunidade de ser relatora neste plenário da lei que definiu o feminicídio.
e considero que essa legislação foi extremamente inovadora e é extremamente importante porque estabeleceu luzes sobre um crime gravíssimo, hediondo de fato, que destrói a vida além da condição do próprio indivíduo, da mulher vítima, mas inicia pela destruição da sua própria vida. Até quero dizer também aos senhores e senhoras que esse projeto chega à votação por um acordo de trabalho muito importante. Faço minha homenagem aqui e agradecimento ao capitão Alberto, relator, agradecendo penhoradamente, ele que era autor também de uma matéria, o gesto de trazer um relatório tão bem construído do ponto de vista fiscal, orçamentário e para a proteção das mulheres brasileiras e das crianças. Muito obrigada, capitão Alberto. Também quero penhoradamente destacar o líder José Guimarães do governo, que contribuiu no debate para resolvermos todas as possíveis questões que pudessem impedir a votação da matéria. E dizer, enfim, que nós estamos lidando aqui com circunstâncias em que crianças têm roubadas de si a vida das suas mães e perdem, ao mesmo tempo, os vínculos e as relações fraternas, humanas, parentais, afetivas com seus pais, porque estes são os algozes de suas próprias genitoras. Não pode haver algo mais difícil, mais absurdo. Tanto que na lei do feminicídio, nós colocamos agravante para o caso em que o crime acontece em frente às crianças. Mas o que é feito dessas crianças? Quem assume o cuidado com elas? É o Estado, quando ninguém assume? São instituições? É uma tia? É uma avó? Pois no caso de serem extremamente pobres, como o projeto prevê, com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, a proposta é que o Estado brasileiro assegure uma pensão até os 18 anos de idade para que esta família empobrecida que acolhe a criança possa ter condições básicas, econômicas para a sua proteção neste momento tão difícil. Nós gostaríamos que nenhum feminicídio acontecesse no Brasil. Nós temos que avançar para um momento de nenhum feminicídio, porque o feminicídio não pode ser visto como algo natural. Mas dados os informes que temos hoje e os números oficiais, só nos resta uma responsabilidade, além de tudo que pudermos fazer contra a cultura que banaliza a violência contra as mulheres, é proteger as vítimas crianças. E, portanto, eu peço a aprovação dessa matéria. Muito obrigada.